Entre janeiro de 1991 e março de 93, mais 11 meninos entre 8 e 14 anos desapareceram da região de Altamira. Desses, 6 corpos foram encontrados mutilados, com sinais de maus tratos intensos, abusos e também as partes íntimas tinham sido retiradas. Os requintes de crueldade que os corpos encontrados apresentavam são muito cruéis para serem descritos, mas, para se ter uma ideia, em alguns casos apresentavam perfurações, queimaduras e marcas de mordidas humanas. Inicialmente, a polícia não entendeu que todos os casos, entre os corpos encontrados, os desaparecimentos e os 3 sobreviventes de ataques, estariam relacionados e que um assassino em série estaria em atividade na área, até porque, na maioria dos casos, os principais suspeitos eram parentes dos meninos. Depois de um tempo e tantas coincidências, a polícia começou a suspeitar que poderia haver uma suposta quadrilha de traficantes de órgãos na cidade. As suspeitas ganharam mais força, pois alguns corpos apresentavam remoções quase que precisas, ou seja, não eram remoções retiradas com um facão qualquer. Eram feitas com bisturi, segundo a polícia. Dois médicos que haviam acabado de se mudar para a cidade chamaram a atenção. Anísio Ferreira de Souza e Césio Brandão, ambos tinham se mudado para Altamira em 1990, após passarem em um concurso público. Ambos foram detidos para prestarem esclarecimentos, mas logo foram liberados, já que um laudo pericial comprovava que a maneira como os órgãos haviam sido extraídos eram inutilizáveis para fins de transplante. Sem provas suficientes, então, os médicos foram liberados e o processo foi arquivado. Mas surgiu logo em seguida a teoria sobre uma seita em 1993. Os investigadores voltaram a prender Anísio Ferreira de Souza e Césio Brandão, pois, de acordo com testemunhas, ambos participavam de uma seita chamada Lineamento Universal Superior, mais conhecida como Luz, uma organização mística que mistura espiritismo e ufologia, que contesta a existência de Deus, afirmando que Deus é uma farsa, que pregava cautela na convivência com crianças, afirmando que elas são instrumentos inconscientes da grande farsa de Deus e que elas seriam muito violentas, além de recomendar uma atenção especial aos nascidos após 1981. Essa organização também já havia sido alvo de uma outra investigação no Paraná pelo suposto envolvimento no caso Evandro, ocorrido em abril de 1992. Naquela ocasião, as buscas foram realizadas em imóveis de Valentina de Andrade, fundadora da seita Luz, onde encontraram capuzes e vídeos em que, de acordo com a polícia,